noite, querido, a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós bendizemos, Senhor, o teu nome. Pai, nós te louvamos pela tua morte naquela cruz, Senhor Jesus. Nós te louvamos pelo teu sacrifício. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Ele vive para sempre. E através do sangue do teu Filho amado, nós podemos ter a salvação. Pela sua ressurreição, nós podemos ter a esperança da vida eterna. Obrigado, Senhor, nós te exaltamos, querido Pai, nós te exaltamos, nós queremos nessa noite te adorar, queremos nessa noite, Senhor, bendizer o teu nome, entregar esse tempo nas tuas mãos, porque o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Nós exaltamos a Ti, Senhor, nós exaltamos a Ti. Graças a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Ele é o pão de Deus, Ele nos dá a vida, Ele derramou o seu sangue naquela cruz por nós. Amém, amém. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Ele
nós. E nós te louvamos. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família pelo sangue de Jesus, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glória a Deus. A graça, a paz, o amor e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus esteja sendo derramado sobre nossos corações. Queridos, nós queremos dar os parabéns a todos aqueles que estão acessando, todos aqueles que fizeram a sua mesa em casa para celebrarmos a ceia do Senhor. Mas antes de nós celebrarmos a ceia, nós vamos dar uma palavra também sobre a ressurreição de Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 20. Nós vamos ler só um pouco e depois nós vamos falar sobre o capítulo 15 do livro de Coríntios. Dá um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Ou melhor, eu disse Lucas, né? Não, mas é João 20. João, capítulo 20. Lucas foi sexta-feira. João, capítulo 20. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Temos uma pequena narrativa aqui. Todos os evangelhos fazem alusão, todos eles, uns acrescentam algumas coisas, outros acrescentam outras, mas todos eles confirmam aquilo que aconteceu com Jesus.
No sábado, né? No sábado, as pessoas geralmente são sábado de aleluia, diz que é o sábado que Judas, né? Malhar o Judas, fazer essas coisas. Mas não foi não, querido. No sábado aconteceu algo muito tremendo. E Jesus começou a fazer, né, na cruz. E eu creio que ele foi completar o que ele começou a fazer na cruz. E no sábado ele desceu às profundezas da terra e foi lá, né, no Hades, tomou a chave da mão do diabo, a chave da morte, né, das mãos do diabo. Está lá em Apocalipse 1, versículo 18. E ele fez isso nesse período, né, de sábado, do sábado. E no domingo, como era o primeiro dia da semana, nós vimos aqui que as pessoas foram lá para ver o sepulcro, porém o sepulcro estava vazio. Agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Amém. No capítulo 15 de 1 Coríntios, vemos Paulo falando praticamente sobre a ressurreição de Jesus Cristo, no capítulo todo. Se eu não me engano, são 58 versículos. Quase todos eles, ele fala a respeito da ressurreição de Jesus. O fato da ressurreição de Cristo, primeiro foi pregado. Eles pregaram e Jesus falava a respeito disso, e eles também. Eles não entendiam muito, depois eles entenderam, mas eles também, né, depois disso, tinham provas de que realmente Jesus ressuscitou. No versículo 1 e 2 do capítulo 15, diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, nós vemos aí, tem 5 coisas que se destacam aí nesses 2 versículos. Primeiro, pregar o Evangelho. Depois, receber o Evangelho. Depois, permanecer no Evangelho. Depois, ser salvo do pecado pela pregação do Evangelho. E o quinto, reter a palavra como foi pregada, para não ter crido em vão. Queridos, às vezes a palavra tem sido pregada em alguns lugares, né? E depois as pessoas acabam descobrindo que foi tudo em vão, que aquilo que elas aprenderam não era a realidade, não era realmente o que a palavra de Deus dizia, não era aquilo que a palavra de Deus demonstrava, e essas pessoas veem que passaram um bom tempo crendo em coisas que não tinha nada a ver com Jesus. Então ele adverte com relação a isso, né? Para que não se creia em qualquer coisa, para não se crer em vão, para a gente não perder, né, o fio da meada realmente daquilo que é o verdadeiro Evangelho de Jesus. Então, no versículo 3 ele disse: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E o versículo 4 ele diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sempre, querido, segundo as Escrituras, segundo aquilo que foi escrito pelo Espírito Santo de Deus usando os homens, segundo as Escrituras. E no versículo 5 ao versículo 8, ele agora apresenta as provas, né, de que Cristo realmente ressuscitou. Ele começa a dizer: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois ele diz assim: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido
fora de tempo. Então, como eu falei antes, era pregado, né? E agora é provado. A ressurreição de Jesus foi provado por muitas pessoas. Muitas pessoas puderam ver Jesus depois de ressurreto. E Paulo, né, aí no versículo 9, ele se acha um pouco assim, incapaz, né, de ser considerado apóstolo, não muito capacitado para ser apóstolo, porque ele diz que ele perseguiu a igreja de Cristo, mas ele se considerava apóstolo, tanto que lá em 1 Coríntios 9:2 ele pleiteia isso, ele fala isso com alguém. Então no versículo 10 contém preciosos ensinos, é como Paulo dissera: sou perante Deus e sua igreja apenas o que a graça de Deus me tem feito. Ele era aquilo que a graça de Deus tinha feito a ele. Minha posição social nada vale, nem minha educação aos pés de Gamaliel, nem a minha capacidade intelectual. Tudo o que vale é aquilo que é a obra da graça de Deus em mim. O que vale para nós, queridos, é isso, a obra da graça de Deus em nós. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. A graça de Jesus jamais nos faltará. Nós somos agraciados com a graça de Jesus. Não podemos fazer da graça, né, um motivo de vivermos uma vida que não agrade ao Senhor. Temos que, pelo contrário, por causa da graça, nos santificarmos cada dia mais, vivermos conforme o Senhor quer, para que sejamos gratos pela graça, pela maravilhosa graça que Ele nos outorgou. Então, queridos, aí depois do versículo 12, ele começa a abordar um assunto também com relação à ressurreição. Aqui vemos que na igreja de Corinto, mais de uma pessoa negava que havia ressurreição. Na igreja sempre existem, né, esses grupinhos, essas pessoas, que geralmente vão dizer: eu não concordo com isso, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, eu não faço isso, eu acho que isso tem que ser assim. E esses lá da igreja de Corinto, havia um grupo que não aceitava que as pessoas iam ressuscitar, que aqueles que estavam em Cristo iriam ressuscitar, e eles não acreditavam nisso. Então Paulo combate de uma maneira enérgica esse ensino e ensina a invalidade do cristianismo sem essa verdade fundamental, que é a ressurreição. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo se torna nulo. O cristianismo não é o cristianismo, vai ser uma mera religião. Então, né, o versículo 12 diz isso aí: ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Aí ele começa a dizer, né? Então Paulo apresenta uma variedade de circunstâncias ligadas. Primeira, há uma hipótese de não haver a ressurreição dos mortos. E vamos por uma hipótese, né, que não tenha. Neste caso, Cristo também não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E ele começa dizendo, né, aquela alegria, a felicidade de se ter um Salvador, o Mestre vivo, presente, poderoso, fica sendo meramente um fato histórico e passado. E o pior de tudo, queridos, é que os cristãos estão abraçados a um defunto. Se Cristo não ressuscitou, nós os cristãos estamos abraçados a um defunto. Aquele que morreu, mas não ressuscitou, então ele não passa de um defunto, ele está morto, e morto não pode fazer nada por ninguém, o morto não pode fazer nada para ajudar outras pessoas. O morto, se você abraçar o morto, ele não reage. Se você der flores
para o morto, ele não sente o cheiro. Se você disser palavras para ele, ele não retribui nada. O morto não faz nada. Então, se Jesus Cristo não ressuscitou, ele está morto. E nós estamos adorando alguém que está morto. Paulo dizia isso para eles: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas nós cremos que Jesus ressuscitou. Nós cremos nisso, né? E depois tem mais. Nesse caso, a nossa fé é vã. Por quê? Porque a fé cristã abraça, preste atenção, não o menino no colo de sua mãe, nem um Marte pregado numa cruz, mas um Salvador vivo, que está à destra de Deus Pai, onde intercede por nós. Isso que nós cremos. Esse é o cristianismo que Jesus deixou. A sua ressurreição nos leva a isso, a crermos nisso, que Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, né? E o Espírito Santo nos ajuda nas nossas orações, intercede nas nossas orações, mas Jesus intercede diante do Pai por nós. Nós não cremos num Jesus que vive pregado numa cruz, porque ele já saiu de lá, eles já tiraram ele da cruz, e dali da cruz ele foi para o túmulo, e do túmulo ele ressuscitou e está vivo. Então, amados, Paulo estava contestando os irmãos da igreja com relação a essas coisas. Nesse caso de não haver ressurreição, o evangelho é falso, porque afirma como sua verdade central a ressurreição de Cristo. Então não pode haver um evangelho sem um Salvador vivo. Não pode haver um evangelho sem que Jesus tenha ressuscitado, porque ele está vivo. Então, se ele está vivo, o evangelho dele é vivo e eficaz, produz um efeito muito grande na nossa vida, produz transformação, produz mudança. É o evangelho vivo, é o evangelho de Jesus que traz vida, é o evangelho que transforma a vida, o evangelho que edifica a vida das pessoas, que arranca a pessoa do mais fundo do poço, do lamaçal do pecado, e coloca os seus pés sobre a rocha, e firma os seus passos, e dá direção à sua vida, e faz com que ela caminhe rumo à sua salvação. O evangelho que Jesus não ressuscitou é o evangelho sem vida, é o evangelho morto, e não é o evangelho de Jesus, é o evangelho vivo. Neste caso também, os pecados não foram purificados nem perdoados. Se Cristo não ressurgiu, a fé cristã não tem nenhum conteúdo significativo. Ter fé em quem? Em quem? Neste caso, os cristãos falecidos, isso aqui são versículos, certo? Então eu não estou lendo para não esticar muito. E ele vai falar sobre isso também, dos irmãos que morreram. Ele vai dizer, nesse caso, as pessoas que antes de ouvir isso, né, que morreram crendo em Jesus Cristo, elas se perderam. Então ele diz assim, neste caso os cristãos falecidos pereceram, acabaram, não existem mais, senão na memória, e os cristãos não podem ter esperança no futuro. Se vocês falam que não há ressurreição, se não há ressurreição, queridos, nós não temos esperança no futuro. O nosso futuro é ir para o cemitério, ficar enterrado lá, só. Mas nós sabemos que não é assim, né? Isso era o que Paulo estava falando para eles. E Paulo, lá no versículo 32 aí do capítulo 15, 32, ele vai dizer para eles, né? Ele vai dizer para eles assim: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É o que ele está dizendo aqui. Se não há ressurreição,
para que nós vamos ficar lutando? Para que nós vamos ficar pregando o Evangelho? Para que nós vamos ficar fazendo as coisas? Por que ele estava, né, em Éfeso, enfrentou lá as feras, né, as pessoas más, uma porção de coisa, e onde ele passou, ele muito sofreu pelo Evangelho de Cristo. Ele está dizendo: para que isso? Se não há ressurreição, isso não vale nada. Vamos viver, vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. Morreu em terra, pronto, acabou. Era isso que Paulo estava dizendo para eles. Não é dessa forma, queridos. Queridos, não é dessa forma, né? Se fosse desta forma, nossa situação seria lamentável. Se fosse dessa forma, nós simplesmente viríamos essa terra e viveríamos alguns anos, morreríamos e depois seríamos enterrados e acabou. Não, mas para o cristão não crê dessa forma. Ele crê que vai um tempo aqui na terra, ele morre, vai ser enterrado, mas um dia ele vai ressuscitar para estar com o Senhor para sempre. É dessa forma. Isso nos traz esperança, isso nos traz alegria de viver, isso nos move de uma maneira sobrenatural, de a cada dia mais estarmos continuando crendo que esta é a verdade do Evangelho de Jesus. O verdadeiro Evangelho de Jesus é o Evangelho que diz que o homem vai ressuscitar e vai viver eternamente com o Senhor. Isso é que é o Evangelho de Jesus, né? Mas Cristo ressuscitou, e isto significa que Cristo ressurgiu como as primícias dos que dormem. Jesus foi o primeiro que ressuscitou, né? Ele antes ressuscitou alguns, né? Mas esses que ele ressuscitou morreram. Jesus não. Jesus, quando ressuscitou, ele está vivo até hoje, né? Ele permanece vivo. Então, assim como em Adão todos morreram, assim em Cristo Jesus todos sobre o seu senhorio são vivificados. Aqueles que estão debaixo do senhorio de Jesus, que servem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, são vivificados. Eles passam a ter vida e vida em abundância, que é a proposta de Jesus para a sua igreja, é uma vida e vida em abundância. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser obedientes à palavra, temos que procurar cumprir aquilo que ele determina, para que realmente nós tenhamos uma vida e vida em abundância, e que nós não esperemos em Deus somente nessa vida, porque se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Isso está aqui também nesse capítulo de Coríntios. Então, porque Cristo ressuscitou, todos os que são dele ressurgirão ao seu encontro nos ares. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4,17. A ressurreição de Jesus foi o maior milagre que já ocorreu na história da humanidade, e se reflete diretamente na nossa salvação, visto que o apóstolo Paulo deixa bem claro que para sermos salvos precisamos confessar Jesus, ao Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, e crermos que Ele ressuscitou. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, também crermos que Ele ressuscitou. Crermos que Ele ressuscitou. Trata-se da doutrina fundamental do cristianismo, é a ressurreição, de forma que se uma pessoa acreditar nas evidências bíblicas da ressurreição de Jesus Cristo, não terá dificuldade para aceitar outros milagres. É o milagre, né? O ápice é a ressurreição. Todo o processo, tudo aquilo que Jesus passou, a sua morte, o derramamento do sangue, mas, né, a sua ressurreição, fecha com chave de ouro aquilo, o seu propósito, aquilo que ele veio fazer aqui na terra, aquilo que ele veio cumprir aqui na terra. Então nós temos que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, mas temos que crer que Ele ressuscitou também, e Ele está vivo. Então a tumba, o túmulo está vazio. Está vazio por quê? Porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, o túmulo está vazio. Então, os sacerdotes judeus e os anciãos
inventaram a mentira de que o corpo de Jesus havia sido roubado do túmulo. Se por acaso alguém se desse ao trabalho de roubar o corpo, por que teria desenrolado o corpo dos lençóis? Nós vimos aqui no texto que nós lemos lá de João, que várias vezes ele destaca, e os lençóis, e os lençóis, e os lençóis, estavam lá os lençóis, né? Então, uma pessoa que ia roubar o corpo de Jesus, ela não iria ficar toda a vida tirando aquelas coisas, porque por certo, o lençol, aquilo estava colado no corpo dele, por causa das feridas, do sangue, estaria colado, então ia ter uma certa dificuldade para arrancar aquilo. Mas e lógico, os soldados estavam guardando o túmulo. Como é que eles iam fazer isso? Eles não teriam como fazer isso. E se assim fosse, teriam que ter roubado o corpo nu, porque os lençóis estavam lá. Os lençóis ficaram, né? E há um destaque também no lenço. O lenço. O destaque do lenço estava dobrado. Para o judeu, o lenço dobrado quer dizer: eu voltarei. Então Jesus deixa o lenço dele dobrado e estava dizendo para eles: ó, eu ressuscitei, eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Eu voltarei porque eu venci a morte e estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu estou vivo para todo sempre. Eu venci a morte. Eu sou vencedor e vocês vão ser vencedores comigo também. Eu quero vocês junto comigo na eternidade. Eu quero vocês desfrutando daquilo que o Pai preparou para nós. Então, amados, por outro lado, né, a porta do sepulcro era lacrada com uma grande pedra. Não seria fácil deslocar aquela pedra sem que os soldados percebessem, sem que alguém percebesse, né? E como é que eles iam chegar lá, deslocar a pedra, roubar o corpo de Jesus e os soldados não iriam ver? Como? Né? Então, além do mais, o sepulcro estava guardado por esses soldados. Então, amados, para a gente concluir, vou repetir algumas coisas que nós já falamos. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, não tem nenhum valor. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação não tem nenhum sentido. Sem a ressurreição, passamos a ser falsas testemunhas, passamos a ser pessoas mentirosas. Tudo aquilo que tem se pregado desde a época de Jesus até agora é mentira. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos falando coisas banais, falsas, é uma falsidade, mas nós cremos que Ele ressuscitou e que nós estamos proclamando essa verdade, e nós vamos proclamar essa verdade todos os dias da nossa vida. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Então, amados, nós precisamos crer nisso, você precisa crer nisso, que Jesus está vivo. Sem ressurreição, né? Permanecemos ainda na condenação do pecado. Sem a ressurreição de Jesus, não aconteceu nada com a gente praticamente. Sem a ressurreição, os que morreram em Cristo pereceram. Aqueles que morreram, né, foram iludidos. Muitos foram iludidos e ensinaram para ele: se você é Jesus, você vai para o céu. Jesus ressuscitou, você vai ser uma série de coisas para aquelas pessoas. Você também pode sofrer por amor a Cristo. E aquelas pessoas fizeram isso. Quantos sofreram, quantos morreram sendo sacrificados, mas não negaram a sua fé no Senhor Jesus, porque eles criam que Jesus ressuscitou. Certo? Então nós cremos dessa forma, e nós cremos que eles não pereceram, porque eles criam, né, que Jesus Cristo havia ressuscitado ao terceiro dia, e estava à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Jesus
está vivo, Jesus ressuscitou, e os que morreram antes de nós, eles estão aguardando também a ressurreição deles, porque Jesus é a primícia. Depois os que morreram em Cristo vão ressuscitar, depois nós que vamos, aí é a nossa vez, chega a nossa vez. Então, amados, sem ressurreição somos os mais miseráveis, mais infelizes de todos os homens, pois esperamos em Deus somente nesta vida. Glorificamos a Deus porque não servimos a um Cristo morto. Ele ressuscitou e foi recebido nos céus e glorificado. Ao ressuscitar, ele foi exaltado soberanamente e foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, amados, foi morto o Salvador e sepultado, mas com poder e vigor ressuscitou. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão, porque da sepultura saiu. Da sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos nós vida conceder, porque ele venceu a morte, ressurgiu, aleluia. Jesus ressurgiu, ressuscitou e está vivo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, amém. Jesus, queridos, e nós queremos declarar em nome de Jesus Cristo que muitos que estão mortos nos seus delitos e pecados, hoje você vai ressuscitar em Cristo Jesus. Hoje você vai receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você vai entender que Ele morreu e ressuscitou para nos dar a salvação. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, que você também está morrendo, o Senhor quer te dar vida, o Senhor quer restaurar a tua vida, Ele quer te levantar, Ele quer te erguer, Ele quer te firmar os teus passos, dizer: filho, Pai, eu paguei um preço pela tua vida, eu ressuscitei, eu morri e ressuscitei por causa de você. Não volte as costas para mim, eu sou o teu Pai e eu estou te chamando agora. Volte à vida, ressuscite novamente em nome de Jesus, aleluia. Que Deus nos abençoe, queridos, que a gente esteja crendo que Ele ressuscitou, amém? E agora nós vamos passar a ceia. Vamos celebrar, a ceia, e você vai ter um grande privilégio de estar na sua casa como sacerdote e sacerdotisa do Senhor, ministrando para a sua família, ministrando para aqueles da sua casa a ceia do Senhor. A ceia simboliza comunhão, unidade, aliança. Então, queridos, nós vamos agora ler também lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a ordenança do Senhor Jesus, que nós celebrássemos a ceia até que Ele venha, né? Até que Ele volte. Jesus queria que ficasse sempre vivo na nossa mente isso, que Ele morreu para perdoar os nossos pecados, derramou o seu sangue para nos remir, para nos comprar, pagou um preço por isso. Então, Ele quer que isso aconteça. Façam isso em memória de mim. Lembre-se sempre disso. Nunca a minha vida por vocês. Vocês estavam longe de Deus, separados do Pai, e eu vim e morri, que vocês pudessem novamente ser aproximados, serem reatados, religados ao Pai. Então, não desprezem isso. Não ache isso sim que seja uma coisa. Não, queridos, é uma coisa muito especial. É uma coisa que traz para nós uma renovação de aliança. É quando nós ingerimos, crendo que não é o corpo, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Nós estamos dizendo no mundo espiritual: eu estou renovando a minha aliança com Cristo Jesus. Eu estou renovando a minha aliança, dizendo para Ele: Jesus, eu sou teu, continuo sendo teu. Eu creio que o Senhor pagou um preço na cruz pela minha vida, e eu quero continuar crendo no Senhor como Senhor da minha vida, e crendo que o Senhor ressuscitou e está vivo, e o Senhor pode me ajudar, o Senhor pode me socorrer, o Senhor pode me abençoar, o Senhor pode fazer uma série de coisas pela minha vida, porque o Senhor está vivo. Vivo está, Jesus vivo está. Então hoje a ceia é quando nós comemoramos, relembramos a morte de alguém que está vivo. Mas é uma ordem que Ele nos dá e diz: façam isso em memória de mim. Tragam isso vivo na mente de vocês. Façam sempre isso, não se esqueçam disso em hipótese alguma. Eu quero convidar, né, os irmãos Quirlos, Antônio, Maria, Mazinhos, para a gente orar e abençoar os elementos, consagrarmos os elementos da ceia. E você também na sua casa, querido, estenda as mãos sobre a sua mesa, aonde você colocou os elementos da ceia. Estenda a mão em sinal de consagração. Você está consagrando este pão, que simboliza o corpo de Jesus, que foi moído, ferido, traspassado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Também está aqui um vinho que simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado ali na cruz para nos remir, para pagar todos os nossos pecados, para nos resgatar, nos comprar de volta com o seu precioso sangue, pagar o preço para que nós pudéssemos estarmos novamente religados a Deus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, partiu o pão e disse: comei, este pão simboliza o meu corpo, que foi dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Então, queridos, nós vamos cantar, não é? E logo depois nós estaremos dando a ordem, e você vai distribuir os elementos, entregar os elementos às pessoas da tua casa que participarão da ceia, e nós estaremos comandando, né?
para que você faça o que for preciso. Abrindo mão da sua glória, semelhante ao homem, se esvaziou, servo tornou, em si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mais um grande Deus, o nosso é sobre todo nome no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia, Jesus. Nós consagramos a Deus esses elementos, consagramos o pão e o vinho. Que os nossos irmãos, ao participarem, estejam renovando a aliança contigo, estejam realmente recebendo isso como algo do céu para eles, sendo sacerdotes nas suas casas, Pai, sendo os ministros teus nesse momento, Pai, repartindo o pão que simboliza o corpo e o sangue que simboliza o vinho, simbolizado pelo vinho, Senhor. Pai, que cada um, Deus, possa estar sendo cheio da Tua presença agora, Senhor. Cheio da Tua presença, Senhor. Te glorificando, Te exaltando, Te dando honra, Te dando glória, Te dando louvor, Te exaltando. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada lar que está celebrando essa ceia, que o Teu Espírito Santo possa estar agindo poderosamente, trazendo transformação, trazendo mudança, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Pai, trazendo um novo tempo de vida para essas pessoas, Pai. Nós abençoamos com a bênção do Senhor, a bênção que enriquece, a bênção que não traz desgosto. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele nós tributamos a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Espírito Santo de Deus, vai agindo, Espírito Santo de Deus, vai agindo. O Senhor ressuscitou e subiu aos céus e deixou o Espírito Santo aqui, o Consolador, para que Ele possa estar fazendo a obra, dando continuidade à obra que o Jesus começou. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua presença em cada lar, ó Deus.
Pai, em cada lar dos teus filhos, dos teus servos, tu estás presente aí, vai trazendo, Senhor, vai enchendo essas vidas, vai enchendo, Pai, da tua presença. Oh Espírito de Deus, nós as abençoamos em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Agora, se você ainda não entregou os elementos, entregue, né, o pão e o vinho às pessoas que vão participar da ceia. E o Senhor Jesus disse que Ele tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo. Este pão simboliza o meu corpo que foi dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Corpo que foi machucado, ferido, traspassado por causa de nós, por amor a nós. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Então, queridos, agora, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, cheios de reverência, cheios do poder de Deus na nossa vida, você vai comer do pão e beber do cálice em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. E a nossa vida está nas mãos dele. Porque ele ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Podemos crer no nosso futuro. Podemos crer em todas as promessas e todas as verdades contidas na sua palavra. Nós podemos crer em Jesus porque ele está vivo. Ele é o nosso Senhor. Nós somos gratos a Deus por ter enviado Jesus para sofrer
para morrer em nosso lugar. Embora não tenha cometido pecado algum, Ele se fez pecado por nós. Nós somos gratos a Deus Pai. Obrigado, obrigado. Obrigado por isso, nós somos gratos a Ti e queremos nessa noite renovar o nosso compromisso e a nossa aliança e a nossa fidelidade a Ti. Queremos ser fiéis até a morte, queremos estar debaixo sempre da Tua cobertura e debaixo da orientação e direção do Teu Espírito Santo. Pai, obrigado, Deus, abençoa cada lar, Deus, onde está chegando, Senhor, essa transmissão. Pai, aqueles que também não estão podendo assistir, mas cada lar, Deus, seja abençoado, Senhor, por Ti. Senhor, derrame, Senhor, a bênção, que todo medo, Pai, todo receio, que toda angústia caia por terra em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor guarda os Teus. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Nós pedimos uma semana de bênção na Tua presença, guardando, Senhor, os Teus filhos, os Teus servos, de todo mal, de cair em tentação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, e pedimos que a graça do Senhor Jesus, bem como a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Dá um abraço, né? Ah, não pode, né? Dá um abraço. Mas dentro da sua casa acho que pode, não tem problema não, né? Na sua casa acho que você pode. Ou então, dá um adeuzinho para a pessoa e diga para ela: Jesus te abençoe. Jesus te abençoe durante essa semana. E nós vamos e profetize dizendo: já está acabando em nome de Jesus. Nós decretamos o fim do poder e da autoridade do nome do Senhor Jesus. Toda arma forjada do inferno contra a nossa nação vai cair por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Nós profetizamos e declaramos em nome de Jesus. Amém, Jesus.